Olá, para finalizar então o nosso estudo sobre o sistema cardiovascular e linfático, nós vamos estudar algumas doenças desses dois sistemas. E aí então, identificando essas doenças, primeiro então, as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, a saúde desse sistema ela pode ser afetada por doenças, né? Que atingem o coração, os vasos sanguíneos e até mesmo o sangue. Alguns fatores que predispõem ao surgimento dessas doenças, então, consumo elevado de alimentos gordurosos, e isso faz com que a gordura se deposite nos vasos sanguíneos, ela dificilmente se dissolve. Uma vida sedentária, então a pessoa mais parada, que não faz exercícios físicos regulares, isso faz com que a circulação dela fique comprometida. O tabagismo, né, que é a questão de fumar cigarros, e o alcoolismo também faz com que ocorram essas doenças. Bom, a primeira delas é a aterosclerose, né? Então, quando há um depósito de gordura nas artérias que impede a circulação de sangue, né? Isso faz com que há menos oxigênio circulando para nutrir as células e, inclusive, até um depósito de gás carbônico. Também essas células recebem menos energia, então, quanto o sangue fica comprometido. Pode ocorrer, nesse caso, se for uma artéria próxima ao coração, o infarto, né? Fazendo com que o coração não funcione adequadamente. Pode ocorrer também entupimento dessa artéria na região do cérebro. Se esses dois órgãos ficarem muito tempo sem receber sangue, pode levar à morte. Leucemia. Então, essa doença é um tipo de câncer, né, em que que essa doença afeta as células e que fazem com que elas percam a sua função e a se reproduzirem de modo descontrolado. Aí ocorre uma formação anormal dos glóbulos brancos, que são aquelas células de defesa, né? Lá na medula óssea, então eles são produzidos de modo descontrolado. Nesse caso, pode ocorrer o transplante de medula óssea, né? Então retira-se umas células dessa região dos ossos, claro, de outra pessoa, né? Para poder repor nessa pessoa para normalizar a quantidade de glóbulos brancos que ela precisa. Hipertensão. Então, a pressão sanguínea, ou chamada também pressão arterial, né, das artérias, corresponde à força que o sangue exerce nas paredes das artérias. Então, a força necessária para impulsionar esse sangue para ele circular pelo corpo. Quando uma pessoa sofre de hipertensão, no caso a gente até fala que ela tem pressão alta, né, a sua pressão máxima, ela atinge 180 miligramas de mercúrio. Né, então, mais do que aquele 12/8, né, fica um número bem mais elevado, às vezes 16/10, né, 16/12, enfim. E isso pode levar ao rompimento dessas artérias. Então, a pessoa precisa controlar a sua pressão, ela precisa estar normalizada. Então, ir em serviços de saúde para verificar isso. Bom, é importante, então, também para prevenir essas doenças, né? Então, uma alimentação saudável, com menos gordura, bastante verduras e frutas, alimentos integrais, né? Pães, massas, farinhas integrais. Executar exercícios físicos, né? Mesmo em casa, a gente precisa fazer uma rotina, né? Em determinado horário, tu separar para fazer uns exercícios físicos,
nem que for aqueles mais simples, né, como a gente está vendo na imagem. A questão também da felicidade, ela é importante para atuar no sistema de defesa, para o sangue não produzir hormônios de estresse, né? Então, e sim produzir hormônios que dão, vamos dizer assim, que dão prazer à pessoa, que ela faça se sentir bem. Então, rir, né? Escutar coisas que trazem uma alegria, né? Estar com pessoas que você se sinta bem. Bom, doenças do sistema linfático. Então, nós temos alguns exemplos, né? A filariose, conhecida como elefantise, ocorre o quê? A obstrução dos vasos linfáticos, né? Por meio de um parasita chamada filária, que é transmitida a partir do mosquito conhecido como Culex, né? Então, ali nós temos o verme, a tal da filária, o Escherichia Bancroft. Ela é bem pequena, né? A gente pode até comparar com algumas células ali de defesa, tentando nos proteger. Claro que ela é maior por ela ser formada por mais células, comparando, né? Mas ainda assim é um verme bastante pequeno porque ele é portado pelo mosquito. Então, quando a pessoa tem o excesso dessas filárias, como vai haver o inchaço desses vasos linfáticos, vai ter um acúmulo de líquido, impedindo que esse líquido volte à circulação sanguínea. Então, vai ocorrer esse inchaço desses órgãos, normalmente pernas, né? Essa doença já foi erradicada do Brasil. Pode, talvez, ocorrer alguns casos isolados, né? Mas é importante verificar isso. Linfoma. Então, é um câncer que acomete as células do tecido linfático. Pode se originar nos linfonodos, né? Aquelas várias concentrações do nosso corpo que a gente tem de produção de células de defesa. E aí a gente quando esse linfonodo está inchado, né, apresentando esse câncer, a gente tem esses pontinhos vermelhos na imagem. Então, eles estão com tamanho alterado. Ao contrário das ínguas, que pode provocar dor e desconforto, o aumento do linfonodo não causa dor. Então, a gente não tem um sintoma de dor. A pessoa apresenta sintomas como febre e perda de massa corpórea. Caso perde peso, né? Bom, outra doença, angina tonsilar, que é conhecida também como amidalite, né? Então, quando ocorre a inflamação das amígdalas, né? Que também chamadas agora de tonsilas palatinas, estão ali na região entre a boca e a garganta, elas produzem células de defesa, e quando elas estão inflamadas, né, por excesso de vírus ou bactéria que infectou essas regiões, elas vão ficar vão ficar com tamanho maior, né, e com esses pontinhos brancos aí. Por isso o médico, quando tu tá com dor de garganta, ele procura verificar a tua garganta para ver se tem esses sinais, né. E aí, quem sofre disso frequentemente, muitos médicos decidem por fazer a cirurgia para remover essas amígdalas. Mas nem todos concordam com essa tomada de decisão, pois se você elimina um órgão que produz células de defesa, pode diminuir a defesa do corpo, né, com relação às vias respiratórias e sistema digestório, porque ele é uma entrada de alimento e ar, né? Então, diminui a defesa da pessoa. Bom, a atividade dessa semana, então, são 2 exercícios, né? Primeiro, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os cuidados que uma pessoa hipertensa, aquela que tem pressão alta, deve ter, e descrever esses cuidados. O que ela pode fazer, né, para não sofrer tanto dessa doença. E quem sabe vir a ter uma vida normal, né? E a 2, considerando que você estudou sobre a função das tonsilas, né, que antes a gente chamava de amígdalas, enfim, né, explique por que a sua extração pode comprometer o sistema imunitário, ou seja, o sistema de defesa, o sistema imunológico.
certo? Então, até mais.